Boa noite, pessoal! Boa noite para vocês que estão chegando em mais um episódio do Mais Que Autismo. Hoje, dando continuidade aqui aos vídeos que a gente foi gravar lá em São Paulo, aos podcasts que a gente fez lá, especialmente com as pessoas envolvidas no Fórum Teia. Se você não sabe o que é o Fórum Teia, olha aqui no link que tá na descrição aqui do canal, tá? Na descrição do vídeo. O Fórum Teia, ele vai acontecer na cidade de São Paulo, no dia 25 de abril. Vai ser um evento para o público presencial, então quem quiser ir presencialmente, e também para quem quiser assistir online. Você também pode se inscrever aí e ver tudo que vai acontecer no Fórum Teia online, da sua casa, onde quer que você esteja, tá bom? E hoje a gente conversou com a idealizadora do Projeto Teia, que é a Cristiane Albanos. E aí, vou já deixar de antemão, gente, que a gente prepara todo um podcast, a gente pensa no tema, e nesse podcast em específico, eu chamei a Cristiane para a gente falar sobre questões que vão além do diagnóstico. E hoje nós vamos conversar com a Cristiane Albanos, que é a idealizadora, que é aí quem pensou no Fórum Teia. Quando eu chamei a Cristiane, a gente conversando ali sobre que tema a gente ia abordar, a gente pensou, vamos falar sobre a comunicação além da fala. Então, sobre as questões que dificultam a vida da pessoa autista por conta da falta de compreensão. E aí eu montei todo um podcast, mandei vários temas para ela, ligados muito à parte da fonoaudiologia, para explicação de linguagem e tudo mais. E no decorrer do programa, pessoal, eu acabei comecei por esse lado, falando da linguagem e de tudo mais, mas acabou que eu enveredei por um outro ponto de vista neste mesmo tema, que é quando a gente está lidando com pessoas que não têm conhecimento sobre o autismo e acabam trazendo muitas dificuldades para a vida da pessoa ali no dia a dia. Então não liguem se esse episódio vocês pensarem, meu Deus, mas começou numa coisa e foi para outra mesmo, gente. Eu comecei falando muito sobre a linguagem, mas no meio eu notei também que a gente tem que falar, sobre essa questão do que dificulta a vida prática das pessoas no dia a dia. Muito além só de a gente trabalhar questões na criança com relação ao desenvolvimento dessa linguagem, a gente tem que desenvolver aí a compreensão das pessoas ao entorno, quem convive com essas pessoas e da sociedade, para que a sociedade entenda o que é o autismo e assim seja muito mais fácil de a gente trabalhar o que realmente importa, que é o desenvolvimento dessa criança, tá? Então não liguem se vocês notarem, meu Deus, mas ela começou de um jeito e foi para outro. Sim, foi para outro hoje esse podcast, tá, pessoal? Então, com vocês aí, Cristiane Albanos. Então, Cris, obrigada por você estar vindo aqui conversar com a gente. Antes de a gente começar, de eu fazer minha primeira pergunta, já pedi para que você fale do Teia, que vai acontecer em abril, porque as pessoas já fiquem, bem sabendo aí como se inscrever, onde que vai ser, tudo mais. Primeiro quero agradecer pelo convite, falar um pouquinho do Teia, Estamos aí há 2 meses do evento. E convidar, todos vocês para que vocês venham, que vocês participem, seja no presencial, seja no online. Vamos ter momentos riquíssimos, com palestrantes maravilhosos, trazendo aí temas que envolvem várias questões do autismo, outras temáticas também, como TDAH, que acaba ali englobando também, essas vivências da neurodivergência. E quero que vocês façam parte, que vocês se unam a nós, nessa teia, nesse grande momento, nesse grande evento, e que juntos nós possamos fazer realmente a diferença para aqueles que precisam, para as nossas famílias, para aqueles que nós atendemos e para a população de uma forma geral, Porque a gente faz diferença dentro e fora. E aí você é fonoaudióloga de formação, Cris? E aí quando a gente estava pensando como vamos conversar, a gente falou muito da questão que a comunicação vai muito mais do que isso da fala e passa muito pela compreensão, Então, eu queria que você explicasse pra gente por que vai além da fala essa questão da comunicação, assim. Quando a gente comentou, Kelly, sobre essa questão, vamos
comentar um pouquinho, vamos trazer um pouquinho essa questão da fala, da comunicação, né? É algo que eu tenho um prazer de falar, algo que eu gosto muito, né? Para além da formação, né? De fonoaudiologia, é um tema que eu gosto muito, porque é um tema que aflige muito também as famílias, né? Porque é uma angústia essa questão do falar, né? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente atrela muito essa questão da fala. E a comunicação, ela vai para muito além disso, né? Existem diversas formas, diversos momentos em que a gente, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, seja com autismo ou sem, ou com qualquer outra questão que traga ali um prejuízo, né, a essa comunicação, ela não está atrelada 100% à nossa fala, né? A nossa fala é algo que traz uma comunicação palpável, mas a comunicação ela vai para muito além de uma simples fala, digamos assim, né? E aí, quando a gente fala de autismo, geralmente a gente associa a questão da fala. Então, queria que você falasse um pouquinho também disso. Autismo se resume nessa questão da fala, como que é? Aí os nossos mitos, né? Exatamente. Todo autista é não verbal, né? Ou não fala, ou tem uma limitação, ou tem atraso, ou tem uma limitação, né? E isso não é real, né, gente? Nós temos vários autistas que são exímios comunicadores, fluentes, né? Falam muito bem. Então, isso realmente não existe, né? Isso é um mito muito grande que ainda existe e uma dúvida, às vezes, né? Para quem não tem ali um contato tão próximo, né? Com essa realidade do autismo, ainda tem esse estigma, né? De que o autista não fala ou o autista tem dificuldade em falar. Isso não é verdade. E aí, qual que você acha que é o maior desafio do autista, né? Seja nessa parte, assim, o autista que fala, mas que ao mesmo tempo ele não consegue entender, ou ele não consegue... Porque você falou, né? Não é só fala. Então, às vezes eu falo, mas eu não consigo me relacionar, me comunicar. Sim. Ou não entendo direito aquela comunicação que está vindo para mim. E ao mesmo tempo também aquele autista que é não verbal, o fato de ele não ser oralizado, na verdade, ele se comunica, né? Então, o que você vê que é a maior dificuldade, assim, de... Sim, com certeza, Kelly. Essa questão da comunicação, né, de uma forma mais ampla, né, digamos assim, ela traz todo esse brilho, esse contexto, digamos assim, né, no qual o indivíduo com autismo, ele tem diversas formas de se comunicar, né, ele se comunica através de gestos, ele se comunica através de sorrisos, de choro. Tem um universo de possibilidades, né? A fala é apenas um desses universos. E algo que a gente traz muito, né, principalmente no setting terapêutico, é a qualidade dessa comunicação, né? Eu preciso ter uma comunicação de qualidade, mesmo que não exista ali uma fala efetiva, né? Mas a tentativa e o desempenho dessa comunicação, ela é extremamente importante. Desde que ele se comunique, e isso é o que vai fazer toda a diferença na vida dele, para a sociedade, independente que ele tenha uma comunicação verbal ou não. Se essa comunicação, mesmo que ela seja não verbal, mas ela seja uma comunicação efetiva, isso é o que vai fazer diferença na vida social, em todos os âmbitos que esse autista for vivenciar e tiver presente. O que você nota assim que mais dificulta, às vezes, no desenvolvimento do autista, né? No dia a dia mesmo, assim, o que você acha que tem mais impactado? Olha, Kelly, hoje, o que a gente, enquanto vivência clínica, né, e diária, né, e de sociedade mesmo, é a falta de compreensão mesmo ainda da sociedade, né, do entendimento da sociedade com relação ao autismo, né, porque ainda existem muitos paradigmas, ainda existem muitas... vamos dizer assim, questões mal resolvidas e que as pessoas realmente não conseguem entender. Porque vai para além da comunicação, né? São as questões sociais, as questões comunicativas, e tudo isso vai se afunilando
né? E a gente precisa ampliar esses horizontes. Exatamente por isso que a gente traz aí algumas questões clínicas, traz as questões do TEIA também, para que a gente consiga expandir isso e ampliar esse olhar e esse entendimento. Quando a gente fala do TEIA, ele abrange muitas pessoas diferentes, assim, né? Então, tanto os pais, os autistas, a pessoa, o corpo clínico. Então, você acaba expandindo. Que é uma questão que eu vejo muito, que às vezes quem que briga pelo autismo? São os pais. Então, parece que falta a compreensão mesmo da sociedade como um todo, né? E isso é até, vamos dizer, engraçado, entre aspas, né, Kelly? Porque hoje, às vezes, eu tenho pessoas do meu convívio que às vezes falam assim, nossa, você trabalha com autismo? Nossa, que legal, me explica um pouquinho o que é isso. E às vezes, Kelly, a gente está falando de pessoas ali que tem um nível de conhecimento elevado, a gente não está falando de uma pessoa que está fora digamos assim, da comunicação real da sociedade, do entendimento, do mundo real, do que vem acontecendo no dia a dia, né? Então, realmente, parece que isso ainda fica muito escondido, né? E aí, isso acarreta um prejuízo muito grande para as pessoas que têm autismo, né? Porque essa falta de entendimento, principalmente quando a gente vai ali um pouquinho mais para a vida adulta, quando esse autista é inserido ali no mercado de trabalho, quando há essa falta de compreensão por parte dos colegas de trabalho, por parte mesmo de alguns gestores, isso traz um impacto muito grande para a gente. Mercado de trabalho, né? Você também vê que dentro o autista cresce. Então, ele cresce, né? Ele não vai ficar bebê para sempre. Mas esse autista tá... Você vê também isso, assim, de às vezes ter uma dificuldade de ele estar sendo preparado para ir para o mercado de trabalho, ou até esse mercado de trabalho entender mesmo, que daí entra no tema, mas compreender quem é esse autista que está vindo para trabalhar comigo. E como que eu vou inserir ele? Exatamente. Porque é uma questão muito, muito delicada, né, Kelly, quando a gente fala disso, porque não é só o autista estar preparado para ser inserido no mercado de trabalho, porque isso já tem um olhar sobre isso, já tem todas essas questões que, não, vamos trabalhar para ele ser inserido no mercado de trabalho. Já tem várias vertentes com relação a isso. Mas será que essa empresa que vai receber, ele está preparado para receber esse autista? Será que as pessoas que estão ali em volta dele, que vão trabalhar e que vão conviver, conhecem minimamente, né, para entender? E a gente fala no sentido, claro, amplo do trabalho em si, porque qualquer um está apto a aprender a ler, a escrever. Quando a gente fala ali no sentido de trabalho, você está apto a aprender, você vai aprender. Mas e o restante? O social, a convivência? Porque o autista, por mais que quando ele vai ali para a vida adulta, ele já tem um modelo meio ali na cabeça dele, às vezes a gente até brinca ali que um script meio que pré-montado de comportamento e tudo isso, ele vai estar ok dentro daquele ambiente. Mas às vezes vai chegar um colega de trabalho e que vai fazer uma brincadeira. E essa questão no autismo da parte de ser muito literal, ele vai continuar sendo muito literal. E às vezes a pessoa que está lá fazendo a brincadeira não entende isso, que ele não vai entender e ele vai entender de forma literal. A cadeira está pegando fogo. Ele vai sair correndo porque ele vai entender que a cadeira está pegando fogo. Ele não vai entender ali como uma metáfora, como uma brincadeira, né? E qual que é o caminho nesse caso, né? Para a gente conseguir conscientizar toda uma equipe. Porque não é bem isso. Eu te dou um emprego, mas as pessoas que estão aqui comigo não entendem nada. Nunca ouviram falar, né? Exatamente. Aí vem a frustração, várias questões, a não adaptação. E de quem é a culpa? A culpa vai ser do autista que não se adaptou. Que é rígido demais. Que é rígido demais, né? Que é difícil, que não consegue se adaptar ao ambiente. Aí vem aquele mundo de questões e de opções. E não é, né? A gente tem que ter esse olhar do aceitar o outro da forma que ele é e da forma da condição e de todas essas questões. E aí a gente precisa preparar o mundo para isso. Geralmente, quando essa criança recebe diagnóstico pequena, a gente já vai trabalhando para que ela vá conseguindo ter comportamentos adequados para o bem-estar dela, para a qualidade de vida e tal. Sim. Mas ela vai aprendendo a estar em sociedade com aquelas terapias e tudo mais. Mas a gente também tem
inverso, que a gente também tem que ensinar a sociedade a conviver como diferente. Exatamente. Aí onde entra os nossos milhões de pontos de interrogação, né? Está fácil. É fácil eu preparar o autista para conviver em sociedade, né? Fácil entre aspas, né? Porque, como você falou, ele vai passar por todo um processo terapêutico, ele vai se organizar para viver em sociedade, né? Para organizar crises, birras, enfim, vai para a adolescência. Tem todo um preparo, né? E, ok, tá tudo certo. Ele vai passar por todas essas barreiras, né? E ele vai chegar ali no momento, não, eu estou pronto, eu estou preparado e agora eu vou para o mercado de trabalho, né? E aí, realmente, é como você falou, entra na empresa XYZ, ele está preparado, mas os colegas e a gestão estão preparados, né? Para recebê-lo, para aceitá-lo e entender a forma com que esse trabalho vai ser feito de uma forma não tão convencional e não tão literal. Ô, Cris, vamos focar assim, ó, pensar na criança. E essa pergunta vai valer para diferentes faixas etárias, tá? O que a falta de compreensão, de esclarecimento mesmo, vai gerar para essa criança autista? No âmbito ali escolar, no âmbito social, depois para ser adolescente, para ser adulto, que são idades diferentes, né? Mas, assim, pontos que você vê que mais prejudicam, né? Kelly, é difícil, né? A gente convive com autista todos os dias. Então, eu sempre falo, quando eles estão dentro da clínica, quando eles estão dentro da casa deles, eles estão protegidos na nossa bolha, né? Só que eles vão sair da bolha em algum momento, porque eles estão ali dentro da clínica sendo organizados, tratados, terapeutizados, né? Então, tem toda essa questão. E quando a gente vê essa dificuldade da aceitação realmente do mundo lá fora, de entender e de compreender enquanto criança, né? Vamos ali para as 3 fases. Enquanto criança, vamos dizer assim, é tranquilo. Por quê? Porque se ele em algum momento na escola, por exemplo, né, se em algum momento ele não é aceito, o que ele vai fazer? Ele vai gritar, ele vai fazer birra, né? A conhecida birra. Ele vai chorar. Por quê? Porque ele não está sendo aceito dentro daquele ambiente, né, que não foi preparado para recebê-lo. A gente vai para a adolescência. Aí, a criança birrenta, da criança birrenta a gente vai para o adolescente mal educado, porque não consegue aceitar as diferenças. E isso vai gerando um acúmulo de frustrações, né? E esse acúmulo de frustrações, Kelly, quando ele chega na vida adulta, é o adulto que se sente impotente, é o adulto que se sente incapaz de realizar qualquer coisa, porque ele nunca foi aceito ou compreendido em todas as fases da vida. Só que as nossas fases da vida, elas são finitas, né? Da fase adulta, é a fase mais longa que a gente tem na vida, né? E é um período muito extenso. E quando esse adulto ele não foi minimamente aceito e minimamente entendido pela sociedade, ele vai entender que ele não serve, que ele não é capaz. E a gente tem aquele adulto, autista, super capaz, super funcional, mas que não acredita nele mesmo. É bem comum a gente ver histórias, relatos, ainda mais hoje com as redes sociais, de crianças, por exemplo, ou de adolescentes que não foram convidados, por exemplo, para a festinha de aniversário do amigo. Ou vai fazer um passeio da escola e vão todos os amigos. Todos os alunos vão, né? Menos aquela criança. E o trauma que isso gera? Porque isso vai gerando um trauma. Claro, sem dúvida, né? E é exatamente essa questão, né? São os traumas, as exclusões, a falta de apoio social, né? A falta de inclusão, que a gente chega nesse ponto do adulto frustrado, do adulto que se sente incapaz, aí entra naquela questão que, é porque é introspectivo, não gosta de conviver com ninguém, não se esforça, né? E aí a culpa é sempre da pessoa, nunca é do meio que ele está inserido, ou do meio que não apoiou, do meio que não compreendeu, infelizmente. Você nota também que vem um pouco de incompreensão, muitas vezes, de dentro da própria casa, da família? Não estou dizendo depois, mas eu digo principalmente nesse início, né? Quando eu não sei ainda o que é, ou aquela família que às vezes não está
não entendeu que aquele comportamento não é um comportamento típico. Então, ela acha que a questão é preguiça dessa criança, que daí vai passando, né, do adolescente, ou vai dando um monte de rótulos e estigmas. Então, como também auxiliar esse pai e essa mãe que estão ali nesse momento de incompreensão mesmo, sabe? Ah, sim, Kelly, com certeza. Principalmente nesse, como você falou, principalmente nesse início, né, a família acaba se desorganizando junto com a criança, ou junto com o adolescente, né? Porque eu falo que vira a guerra interna da casa, né? Porque ninguém entende ninguém. O pai e a mãe, ou o cuidador, ou a avó, ou o tio, enfim, começam a fazer cobranças infinitas, né? E aquela criança ou aquele adolescente, ele não consegue ali minimamente seguir o que está sendo solicitado e começa literalmente aquela guerra interna, né? Então, o que a gente orienta ali desde o início, né? Que realmente essas famílias, que ela tenham um pouco mais de cautela e observem realmente ali um pouco mais, né? Passem a observar, passem a tentarem entrar ali um pouco no mundo dessa criança ou desse adolescente e começar a entender quais são as questões, quais são as dificuldades, porque a partir do momento que você sai um pouquinho ali da cena, né, do conflito, porque gera muito conflito interno, não tem jeito, né? Sai um pouquinho ali da cena do conflito e passa a observar um pouco e comece a observar. Porque eles também são muito espertos, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, o autista ele não... Não, gente, eles são muito espertos e eles são crianças como qualquer outros. E às vezes eles vão querer passar a perna em você também. Fato. Que daí volta no começo lá que a gente começou, que é na questão da comunicação mesmo. Que não é o fato que a criança não fala. Exatamente. Ou que a criança é mais quietinha, que ela não está entendendo o contexto das coisas. E o que está acontecendo ali. Que aí vem para um ponto também, que muitas vezes esse autista ele é incompreendido porque ele não tem ferramentas para comunicar o que ele precisa. Então, como auxiliar ele também nesse processo, né? Para que eu também consiga chegar aqui e dizer, Cris, eu não quero que faça isso. Né? Às vezes ele não consegue. Claro, com certeza. E esse momento, Kelly, é um momento também realmente de ajuda e de entendimento mútuo, né? Você entender que realmente aquela criança precisa de um tempo maior, às vezes de um tempo de espera maior para poder elaborar aquele contexto ali, para poder realmente compreender de forma adequada, de forma mais tranquila e humanizada, para que ele consiga também reproduzir de forma que seja adequado para quem está ouvindo e vai conseguir entendê-lo também. Tanto que às vezes a gente até comenta quando eles são muito pequenininhos, que ainda estão ali realmente no processo de aquisição de linguagem, de fala, né? Às vezes a gente fala muito da questão do apontar e ainda hoje, que às vezes eu vejo, não estou fazendo crítica a nenhum terapeuta, né? Porque quem sou eu? Todos nós temos ali nosso foco, nossa modelagem terapêutica, mas às vezes eu ainda vejo muito terapeuta hoje e eu não compartilho do mesmo processo terapêutico que fala, não, se a criança está querendo água e ela está apontando, a senhora ou o senhor não vai dar essa água de forma alguma, enquanto ele não falar ou expressar algum momento de que ele realmente tente fazer aquilo ser uma comunicação efetiva, você não vai dar, né? Então, assim, ok, você vai fazer sim essa tentativa, mas você também não pode continuar fazendo essa solicitação para a criança se ela não está conseguindo, porque isso vai gerar uma frustração, a criança vai desorganizar, vai entrar em crise, e aí o que acontece? Uma criança desorganizada, ela não vai conseguir se comunicar, né? Então, não existe comunicação efetiva com uma criança que está em crise. Até porque se você tenta várias vezes aquele protocolo e ele não dá certo, será que eu não tenho outra possibilidade para fazer? Exatamente. Será que se eu apontar e fizer um outro movimento junto, não vou estar ensinando a longo prazo, né? Porque às vezes a criança também tem um tempo diferente para aprender. A gente não somos robozinho, né? Eu até falo, né? Hoje em dia o pessoal fala muito de treinar IA. Gente, nós não somos uma IA, e né? A IA, mesmo a IA é revoltada, viu? Nós não somos uma IA, né? Então, o que pode
servir para mim como modelo terapêutico, pode não servir para você, né? O que o apontar, o solicitar, às vezes até quando a gente entra mais para a questão da comunicação alternativa, mostrar uma figura, uma PEX e tudo, né? Para mim vai ser super funcional, mas às vezes para você não vai. Então a gente tem que procurar meios que essa pessoa consiga realmente se comunicar de forma efetiva, mas que seja leve, né? Que não seja que não traga sofrimento, porque quando traz sofrimento, isso também traz outros prejuízos. Outro ponto que eu gosto muito de falar, que eu acho que gera que gera falta de informação ainda, é o fato de a gente ser um país ainda que tem poucos recursos, e aí eu falo recursos financeiros e até de terapeutas, muitas vezes, de profissionais, porque a gente está falando aqui em São Paulo, Curitiba, Sim. A gente tem muitos profissionais. Mas vamos pensar no interiorzão lá, né? O pessoal não tem informação, não tem como fazer um curso nem nada. Então, como isso também gera, vai trazer tanto rótulo e tanto estigma para aquela família, para aquela criança, por falta de informação, assim. É bem isso, Kelly. E é por isso que a gente vem, né, buscando incessantemente ampliar, expandir realmente cada vez mais a questão da informação, né, para que a gente consiga alcançar. Às vezes eu falo, gente, se a gente conseguir alcançar uma cidade que a gente nunca, que não consegue chegar com uma comunicação, se a gente conseguir uma pessoa, 2, 3, que ele possa ser uma sementinha, que a gente possa plantar a sementinha lá e que a gente possa realmente desenvolver isso e trazer cada vez mais pessoas, né, que estejam dispostas a entender, a estudar junto com a gente, a buscar informação e que eles possam ser semeadores disso também, a gente vai chegar longe. Cris, e como que você vê o autista, ele vai lá e vai passar por várias terapias, tá? Mas só o autista recebendo todo o suporte vai ser necessário? Vai ser necessário, não. Vai ser suficiente? Não. Infelizmente não, Kelly. Eu até gostaria, né? Eu queria falar para você que sim, porque seria bem mais fácil. Estaria fácil, né? Porque quando a gente fala, não, o autista foi lá na clínica A, B, C, D, ele foi recebido por um profissional bem preparado, o profissional vai fazer o processo terapêutico, ok, tá tudo certo, seria lindo, né? Mas, infelizmente, o mundo real é outro, né? Esse autista, ele não tá só dentro da clínica. Ele está na sociedade, ele está na escola, daqui a pouco ele vai estar dentro das empresas. E, para antes de tudo isso, tem as famílias também. Essas famílias também precisam ser preparadas, terapeutizadas, porque é um momento realmente de aceitação conjunta, primeiro, inicialmente, para a partir daí a gente galgar caminhos mais longos, né? Porque a partir do momento que você tem ali uma pessoa com autismo em casa e você vira o cuidador e é você que leva para a terapia e traz e você precisa também dar continuidade a essa terapia no processo num processo contínuo em casa, e você precisa também buscar ali fazer o elo com a escola, e você precisa fazer o elo com diversas outras momentos que essa criança ou que esse adolescente está inserido. Isso traz um cansaço muito grande também para as famílias, para as mães, né, para os pais. A gente acaba falando muito das mães, porque hoje, se a gente for ver realmente, a grande maioria são elas que ainda deixam seus trabalhos, que ainda abdicam de muita coisa e vão viver 100% em função dessa criança ou desse adolescente. As mães, é bem comum a gente ter um esgotamento, um grande esgotamento. E às vezes essa mãe, ela tá indo, mas ela já nem sabe, ela tá indo automático, porque não tem como parar. Mas, infelizmente, a gente vê que chega até casos muito drásticos, quando a gente, né, não tem ajuda, não tem suporte de ninguém, assim. E ela é, muitas vezes, realmente incompreendida no sentido de, você está exagerando, você quer muita atenção, né? Você está estressada. Você está estressada. Nossa, como a gente ouve isso, né? E é algo que a gente
precisa também trazer esse entendimento para a sociedade também, né, Kelly? Porque eu falo, eu sou mãe, você também, e quando a gente fala de filho, independente de autismo ou não autismo, né, a gente sempre vai querer o melhor para eles, né? Uma qualidade de vida, uma aceitação dentro da sociedade, independente de qualquer coisa. E quando a gente traz ali essa questão do autismo e que essa mãe entende que essa criança, que esse adolescente realmente tem ali uma dificuldade de aceitação maior do que uma criança que não tem autismo, ela vai gritar e ela vai correr atrás disso com as forças que ela tiver, né? Porque ela entende que ela precisa de um mundo melhor para essa criança, que ela precisa realmente de uma sociedade que aceite, de uma sociedade que compreenda, de uma sociedade que insira esse indivíduo na vida adulta num mercado de trabalho para que ele possa realmente ter um sustento digno, porque um dia elas não vão estar mais aqui, né? E aí é onde, enquanto elas estão ali com eles no colo, tá ótimo. E quando eles viram adultos, né? E que aí essa mãe já entra ali na fase da vida adulta, da velhice, né? Já entra ali na fase idosa, começa a questão. E agora? Né? Quem que vai cuidar dele? E saiu recentemente um estudo, né? Mostrando quais são as 28 práticas baseadas em evidência que mais funcionam com autistas. E uma delas é justamente aquela que as terapias, os pais como aplicadores. Então, como que você vê isso também, né? Tipo, que vem muito em conta do que a gente falou anteriormente. Claro. Ali Eles... eu sempre... Não é só aplicar, tá? A gente entender para poder aplicar, né? Mas assim, né? Eles já são, né, Kelly? Uhum. Eles já são aplicadores natos. Porque a partir do momento que você tem uma criança, um adolescente em casa, por si só, você vai buscar ajuda, você vai entender, e você vai estudar, e você vai buscar informação, porque é meio que da natureza humana, né? Ajudar ali os seus. Então, e isso, para mim, eu vejo com os melhores olhos do mundo, né? Porque ninguém melhor do que a mãe, um pai, um familiar que convive 24 horas com essa pessoa com autismo para entender quais são as limitações, para entender qual o melhor momento. E se eles estão em casa e eles têm esse conhecimento para serem aplicadores em casa e entender qual é o melhor momento, isso vai ser fantástico. Isso é maravilhoso. Cris, e qual é o papel mesmo de escola, família e terapia juntos? Kelly, é uma junção. Um não anda sem o outro, né? Hoje... Porque eu vejo dentro do que a gente está conversando que muitas vezes há incompreensão de um e do outro, sabe? Porque a escola não entende porque o terapeuta quer isso, porque o pai está achando que está exigindo demais, ou porque o terapeuta não entende o que esse pai está passando, sabe? E aí vai exatamente no que você falou, nessa questão de repente, desse pai ser um possível aplicador, de repente, dessa escola ali, em algum momento, também ser um possível aplicador. Isso seria fantástico, isso seria muito benéfico para a criança, para o adolescente. Por quê? Porque a gente iria entrar num consenso e sair do achismo. Porque a partir do momento que você realmente começa a estudar a fundo, você tem ali, não vou dizer o entendimento 100%, porque isso a gente nunca vai ter, a gente está sempre buscando melhorias e conhecimento, e o conhecimento ele é infinito, ele sempre está em processo de melhoria. Mas a gente consegue ter um entendimento melhor desse indivíduo, porque muitas vezes eu tenho ali casa/terapia andando de uma forma tranquila, aí eu tenho uma escola que tem um outro olhar. Ou vice-versa, né? Eu coloquei isso aqui como exemplo, mas isso não é uma regra, né? Então, a partir do momento que a gente começa a estudar a fundo todo esse processo e todos conseguem ter esse mesmo nível de entendimento e aprofundar isso, né? Realmente estudando, buscando mais informações, em locais adequados, com cursos de formação realmente validados.
isso vai ser muito benéfico para a criança, pro autista, né, de um modo geral, porque a gente vai ter uma mesma fala, a gente vai ter um mesmo entendimento mútuo. Pra gente encerrar mesmo, eu queria que você... Vou te falar umas palavras e você fala o que você pensa sobre essas palavras, né? Tá. Então, rótulos e mitos dentro do autismo. Ai, Kelly, difícil. Difícil a gente contextualizar isso, porque é algo que mexe muito com esse mundo que a gente vive, que a gente busca tanto melhorias e trazer com que as pessoas entendam isso de uma forma ampla e de forma adequada, né? Mitos inúmeros ainda existem, né? E exatamente por falta do entendimento, por falta de conhecimento, né? Porque é fácil todo mundo apontar e não buscar o porquê de tudo aquilo ali. Então, o momento que não existir mais mitos seria um grande marco para a gente, né? Falando do autismo. E ponto de mudança? Pontos de mudança, né? Sempre tem, sempre é necessário, né? A gente vem buscando, né, Kelly, realmente mudanças constantes, mudanças diárias, trazer melhorias tanto para as equipes técnicas de clínicas, como para as escolas, né, como para as famílias. Então, eu acredito muito, né, que num momento de parcerias, de melhorias de políticas públicas, da extensão de tudo isso, que isso tem um alcance muito maior, né? E que nós, que estamos aí dentro da causa, possamos realmente disseminar isso cada vez mais para que a gente consiga alcançar mais lugares, mais pessoas. É isso. É isso. Obrigada, Cris. Obrigada a você, Kelly. E eu quero agradecer para você que ficou com a gente aqui. Aqui na descrição você tem o link do Fórum Teia. Você pode entrar lá, se inscrever. Pode ver também todas as palestras, todas as salas que vão ter, para que você fique ali bem informado. Vai ser dia 25 de abril aqui em São Paulo, presencialmente. Mas também você pode participar no modelo online, tá, pessoal? Então aqui embaixo está o link para você se inscrever. E é isso. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas. E até a próxima.